Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Rafa. Hoje eu vim trazer para vocês uma dica e comentar um pouquinho também sobre esse filme, né, que é um filme de animação. Ele é de 2011, mas foi considerado um dos melhores filmes de animação de 2011, ganhou o Oscar, ganhou mais 10 prêmios, né, e na minha opinião merecido, né, porque eu assisti ele ontem e para mim foi. Na verdade, eu já tinha assistido ele umas 3 vezes já, esse filme. Aí ontem eu tava assistindo ele, eu falei assim, não, eu pensei, vou levar pro pessoal do canal, né? O nome do filme é Rango, né? É um filme que ele é roteirizado todinho no deserto, né? Ele foi desenvolvido contando uma história de um calango, que o sonho dele era ser um ator, né? O filme começa com ele em um carro, num terrário, junto com os seus donos, né? Por coincidência, o carro quase que sai da estrada. Nesse momento, o terrário de Rango cai fora do carro, né? E isso ele se vê no meio de um deserto. Quando ele se vê no meio do deserto, que ele olha para a lateral, que ele vê que quem causou o acidente dele, na verdade do carro, foi um tatu já bem idoso. E ele tá até como se tivesse sido atropelado, né? Cortado no meio. Um pneu passou pelo meio do tatu. Isso ele vai conversar com o tatu, né? E o tatu explica que o que ele estava fazendo era cumprir a meta de vida dele, né? Que era o quê? Atravessar pro outro lado da pista. Né? Que antes de existir essa pista, ele transitava normalmente para um lado e para o outro. E quando construíram essa pista, ele ficou sem ter como se locomover, tipo fazer a migração dele para o outro lado. E isso para os animais é um perigo gigantesco, né? Porque como os carros são muito rápidos, pode gerar acidente e também levar a causa de morte dos animais. Né? É o que acontece com esse tatu. O tatu diz que está procurando o espírito do oeste, né? Que mais pra frente no filme vão falar novamente sobre esse espírito do oeste. É como se fosse tipo Deus, né? Como se ele estivesse procurando Deus. Só que lá ele deu um nome como espírito do oeste. Ele conversa com o tatu um pouquinho e sai da estrada. E porque o tatu diz que tem uma estrada chamada Dirt mais à frente. O calango deixa ele lá, deixa o tatu lá na pista, né? Quase morrendo. Só que o tatu é como se fosse. Tipo assim, místico, sabe? Porque ele não morre na verdade. Quando o Rango sai da pista, que chega perto realmente de entrar no deserto, o tatu tá perto dele, normal, andando normal perto dele. Quer dizer que ou o Rango morreu no acidente de carro, ou ele morreu e aquilo tudo foi coisa da cabeça dele, tipo como se fosse algo criado, né, depois que ele morreu, ou o tatu é místico, mas eu acho que o tatu é místico, pelo desenrolar da história. E ele diz que o tatu diz que mais na frente tem uma cidade chamada Dirt, que se ele for mais para frente, lá ele vai encontrar água, porque ele está morrendo de sede, né, o Rango. Aí o Rango deixa o tatu lá e vai caminhando como se fosse em direção à cidade. Antes de chegar na cidade, ele encontra outro calango. Não é um calango, mas ela é mais como se fosse um. Acho que é calango também, esqueci o nomezinho que se dá. Mas ele vai encontrar ela, o nome dela é Feijão. Pronto, ela é um camaleão. Meu Deus do céu, e Rango também é um camaleão, não é calango. Rango também é um camaleão, ele não é calango. É aquele camaleão que fica de várias cores, né? Aí ele encontra Feijão, que é esse camaleão também, é uma camaleão fêmea, né? E ela tem aquele stick, que esse tipo de camaleão, quando ele está em perigo, ele tipo entra em estado de choque, sabe? Ele fica paralisado, como se fosse um ato de defesa, né, deles. Ele fica fosse tipo duro, em estado de choque. Ela faz isso quando conhece ele começa a conversar com ela normalmente, né? E ele aparentemente dá em cima dela, né? Aí ela pergunta para onde é que ele está indo. Ele fala que está indo para essa cidade chamada Dirt. Aí, por coincidência, ela também está indo para essa cidade, né? Que é a cidade onde existe ainda o Velho Oeste, né? O Faroeste. Quando ele chega lá, ela dá carona ao Rango. Quando o Rango chega lá, ele se despede dela, né? Que ela diz que está indo ao banco para pedir um empréstimo
que lá nesse lugar o que é cotado como dinheiro é água. Pra você ver como água é importante, viu? Lá nessa cidade chamada Dirty, o que é importante mesmo realmente é a água. Porque a água é válida como se fosse dinheiro. É como se fosse tipo uma moeda de troca, entendeu? A água. Aí ela fala que ainda pediu um empréstimo de água, porque a fazenda dela está como se fosse tipo morrendo, né? Tá sem água, tá tudo ficando seco, porque ele é tudo seco mesmo. O que eu achei, o que faltou pra mim, acho que se tivesse a continuação, que deveria ter continuação, porque é um dos melhores filmes de animação que eu já assisti, porque não mostrou a fazenda de feijão. Era pra ter mostrado como é que era a fazenda dela, né? Acho que ficou faltando isso. Mas só foi esse pequeno mesmo. Então ele se despede, Rango vai em direção à cidade, e quando chega lá, ele pergunta onde é que tem o bar. Aí ele vai pro bar. Quando ele chega lá, né, ele vê que ali é uma oportunidade de ele ensinar. Tipo assim, fingir ser uma pessoa que ele não é, sabe? Ele começa a querer imitar as pessoas da cidade, como se fosse... Porque ele pode criar uma personalidade, né? Já que ele queria ser ator, que o sonho dele era ser ator. Então ali ele vê uma oportunidade de realmente ser um ator, de criar uma personalidade que não é ele, que não existe. E lá nesse bar, ele começa a contar que matou os 7 irmãos só com uma bala, diz que não teme ninguém, que é muito valente. E as pessoas realmente já caem na conversa, né? Que é quando chega os... São os 3 bandidos, que é um outro camaleão. Os outros eu não lembro qual. Os outros não lembro que animal é. Mas entre eles tem no bar. E Rango desafia eles para um duelo, né? Que é quando ele vai duelar com ele, que aparece uma águia. Que nesse momento, quando aparece a águia, esses que são tipo os vilões, né, os do mal, saem correndo. Aí Rango pensa que eles saíram correndo porque estão com medo de Rango. Só que na verdade eles saíram correndo porque viram a águia, né? E nesse momento que Rango, por acidente, acaba matando a águia e acaba sendo aclamado como o herói da cidade, né? Como o xerife da cidade. Acaba ganhando esse status de ser xerife da cidade. Gente, esse filme é maravilhoso. Você não se cansa de assistir. Depois de Shrek, né? Esse filme numa escala, esse é o meu segundo filme de animação, o melhor que existe, pra mim, viu? Eu não vou me aprofundar mais na história, porque senão vocês vão perder o interesse de assistir. Então seria bom vocês assistirem, né? Para depois realmente vocês dizerem o que vocês acharam do filme. Na minha opinião, é maravilhoso esse filme, tá? Esse filme está disponível na Netflix, se vocês quiserem assistir. Eu sempre indico aqui filmes realmente que, no meu ponto de ver, são filmes maravilhosos. Quando são filmes ruins, eu digo para vocês também, eu trago, mas eu digo que na minha opinião, são filmes ruins, tá? Então esse filme é um filme muito, muito bom, senão vão se arrepender, tá? Então é isso, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e até o próximo vídeo.